tarde a todos. Eu sou a Aline, sou do Núcleo UFSCar. A minha orientadora é a orientadora Adriana, a professora doutora Adriana Matar. E o meu tema é trabalhar um pouquinho caminhos, né, que venham possibilitar o ensino de filosofia numa perspectiva aí que a gente vê num cenário muito assim, o sistema de ensino meio que colocando a filosofia meio que isolada. Vamos dar o exemplo dos itinerários. Como eu sou uma professora do ensino médio, eu penso assim, que as aulas, ela pode provocar da maneira como que é estabelecida a didática em sala de aula. Então, eu escolhi um tema, né, ele pode ser ainda retificado, porque eu estou ainda desenvolvendo meu projeto de pesquisa, né, que é o Fundamentos Teóricos, Metodológicos para o Ensino de Filosofia, e os caminhos aí que vai possibilitar uma nova perspectiva, né, do ensino da filosofia. Então, eu vou estar resumindo aí para vocês, né, como desafio nosso é trazer um nicho maior, porque a filosofia, ela é tão importante como as outras disciplinas, já que ela foi a mãe, né, que trouxe todas as outras. Então, o meu projeto, ele vem para potencializar e trazer didática específica, né, trazendo alternativas para proporcionar o saber, já que o saber, ele é construído sempre, né, os fazeres filosóficos, eles têm que estar presentes na nossa vida e trazendo também para o cotidiano do aluno, onde, no caso, né, nós, como professores, temos aí uma missão, né, de levar uma sequência, sempre levando em consideração uma problemática na sala de aula, né, então, eu vou trabalhar vários aportes teóricos, vou trazer para a sala de aula, né, Bourdieu, Passeron, Kant, Deleuze, Paulo Freire, John Dewey, né, Coan, o Eco Humberto, Galo, Renata Aspe, sempre pensando na experiência de sala de aula e fazer com que essa aula seja o quê? O professor nunca deixa de fazer perguntas, né, viajar. Nós temos o papel de levar uma configuração diferente, levando uma metodologia diferenciada. Então, essa alternativa que eu trouxe aí para vocês, de falar de metodologia, porque já que os jovens, a gente encontra num cenário que muitas das vezes o aluno ele não sabe para que a filosofia existe no contexto escolar dele, para a vida dele. Então, no caso, a filosofia é para trazer o quê? Um papel diferente para a formação do ser humano, né, autônomo, inventivo. A gente sabe que a gente vive num processo e que as pessoas entendem que tudo nasceu pronto. Vamos dar o exemplo da democracia. A democracia não foi dada, ela foi construída. Como que ela foi construída? Então, a nossa missão como professor, a gente tem que estimular esse aluno, fazer perguntas sobre o contexto social, até mesmo o sistema político, né? Analisando Bourdieu, que fala da questão hegemônica, do autoritarismo, como que era feita a educação no passado e como muitas das vezes ela vem repetindo, né, vem reproduzindo e não vem gerando essa autonomia, esse saber que precisa ser integrado na vida do aluno. Então, o aluno ele precisa entender que toda aula, a nossa temática é provocar ele para o talento da razão. E o talento da razão, ele é feito de que forma? Né? A gente precisa resgatar através da nossa prática social, né, trazendo aí um significado, né, para a vida desses jovens, né, levando a eles o quê? Para que ele resignifica a vida dele, né? E ele tenta se transcender, e é através do quê? Da sala de aula. Então, eu trouxe aí referência de vários aportes teóricos, que eles colocam o jovem como protagonista, como sujeito autônomo, a criticidade, a arte que acontece na sala de aula. Quando eu penso na metodologia, a metodologia é trazendo os clássicos para a sala de aula. Então, por exemplo, eu, professora do ensino médio, eu sempre trabalho com Canva, né, jogos de gamificação, né, que eu estou ali tentando ajudar o aluno a construir ele como pertencimento na sala de aula, né, ele tem que se pertencer. Então, eu, dentro de uma sala de aula, eu percebo que muitas das vezes a gente vê o aluno desmotivado, né, mas ele precisa saber que ele está ali, que ele faz parte de uma mudança para essa construção social, né? E a gente não pode, né, deixar uma aula vaga, né, uma filosofia morta. A gente tem o papel de levar eles, né, que essa tentativa
né, de construir cidadãos dotados de criticidade, é a arte do recriar sempre. Então, a nossa missão como professores, né, não só de filosofia, que tem essa missão, de todas as áreas de conhecimento, né, eu vou dar aqui um exemplo da minha fundamentação teórica, né, que todos esses aportes teóricos que eu tento trazer, né, como meu projeto de pesquisa ainda vai ser retificado, né, que é o meu primeiro ano de mestranda, eu ainda estou em construção, eu tento, então, trazer esses instrumentos, né, que essa gana aí, nossa, é de despertar o talento mesmo da razão, né, mostrar para eles que do problema, né, a gente nunca vai trazer para eles solução sempre, mas a gente vai mostrar para eles que caminhos é possíveis, né, então a metodologia que será aplicada diante da fundamentação teórica é para que o aluno sente pertencente do lugar e que ele vê que o desafio é mostrar que a potência deles é tentar mudar também o cenário. Então, os aportes que eu usei, né, como Bourdieu, Passeron, Walter Koh, Galo, Paulo Freire, Renata Aspe, Kant, Michel Foucault, todos eles encontram a minha necessidade, que é mostrar para os alunos que a filosofia ela não pode ser vaga, né? Então, eu penso, né, que dentro da nossa missão do educador em sala de aula, ele pode promover para o aluno que viagens. O que seria essa viagem? Viagem sobre a realidade que ele vive, sobre a comunidade que ele vive, a cidade que ele vive, para o contexto social, em relação ao sistema político, que muitas das vezes ele engessa uma situação que o aluno, para não ter a libertação, mas que nós, professores, podemos sim, não o professor, ele não pode ser autoritário, ele acima do aluno, assim como Kant fala, Marx, ele tem que estar trazendo o quê? Proporcionar condição para que esse aluno, né, ele recria, ele vai criar, ele vai recriar. Na verdade, a sala de aula tem que ser uma arte, né? Então, um dos procedimentos de pesquisa que eu vou desenvolver na sala de aula é a metodologia ativa, que eu vou proporcionar uma entrevista com 2 turmas do ensino médio. No caso, uma vai ser da rede que eu trabalho, da escola, que no caso eu vou escolher numa aleatório, né? Vou escolher uma dentro da cidade e vou escolher uma numa outra região. Nós vamos fazer um questionário proporcionando para os alunos sequência didática, mas trabalhando a questão da temática, da problemática, desenvolvendo metodologia, já que os alunos, a gente tem que trazer algo que faça sentido para ele, a gente apoie também o uso digital, né, trazendo ele para dentro do contexto da sociedade, para parte do problema, né, para eles tentar mudar a situação futura. E uma dos procedimentos de pesquisa, né, que eu vou fazer com eles, que eu vou escolher uma turma, né, no caso da cidade de Monte Azul Paulista, uma de uma outra cidade, nós vamos passar para encaminhar os pais, né, responsável, um termo de consentimento, e dentro desse questionário, desenvolver essa metodologia fazendo toda aquela sequência, né, uma sequência de problematização, sensibilização, né, levando o desenvolvimento, e levando o aluno ao entendimento que na vida, né, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter uma utilidade, que ele veio para essa vida para alguma coisa. Então, uma dos meus métodos seria trabalhar esse campo, né, desenvolvendo uma pesquisa para motivar a problematização, levando aí, na verdade, o encantamento da originalidade da filosofia, né, já que a filosofia, ela é a filosofia, né, gente, a filosofia, ela não traz um saber, é a relação do saber, ela está todo dia ensinando, aprendendo, né, todo dia, através de um problema, o professor, né, ele vai trabalhar sempre uma dinâmica diferente, porque ele tem vários salas, né, cada sala de acordo com o seu limite, de acordo com a sua condição. Então, as metodologias é a chave do meu problema, né? Então, no caso, eu vou trazer a metodologia, elencando com os clássicos que precisa ser trabalhado dentro de sala de aula, né, trazendo o resgate que a democracia ela não foi dada, ela foi construída, como que ele como sujeito, e até mesmo do processo de emancipação, a Rancière, né, o colega também acabou de falar, a emancipação é uma construção
E tudo tem que ser lapidado também através de perguntas, né? Nós, como os professores, fazendo sempre perguntas, estimulando resposta, nunca uma resposta absoluta, pronta, né? Uma verdade absoluta, porque a filosofia sempre é instigar eles, né, para uma sociedade melhor, para eles ser um sujeito atuante e não passivo, né? Aceitar tudo como vem. A gente vive uma sociedade que as pessoas, a rede de sociais, ela traz muitas informações, mas ele tem que ter o controle do que vem, do que é favorável, o que é necessário, o que não é, aquilo que ele possa lapidar. Então, nós somos os responsáveis em sala de aula para abrir essas portas. Então, assim, nós temos aí possibilidades, sim. É um processo lento, não é um processo que vamos conseguir amanhã, depois, mas a gente não pode desistir, porque esses jovens é o futuro do amanhã. Vai ser um advogado, vai ser um juiz. Quem que ele vai ser? Ele tem que ser, ele tem que ter, né, a autonomia, ele tem que saber da verdade, o que é certo, o que é errado. E a gente vê tantas profissões aí diante da sociedade, as pessoas assim, não fazendo com significado, né? Às vezes fazendo por questão supérflua, material, pensando às vezes em coisas que não é importante. Então, os clássicos, eles têm que estar presentes na sala de aula, né? Kant, trazendo o talento da razão. A razão, ela é construída dentro da sala de aula. Nós, como os profissionais, a gente tem essa missão de estar sempre levando esse jovem para o caminho certo, né? Trazendo aí as estratégias, né? As estratégias serão essenciais, né? A gente vive num cenário onde o sistema engessa, o aluno, ele não tem autonomia, muitas das vezes, a gente tem que construir essa autonomia do sujeito na sala de aula, e mostrando para eles a capacidade e a potência dele, como Nietzsche fala, a potência do jovem, ele não pode se perder, ele tem que se encontrar. Então, nós, como mestre, né, não podemos ser o único autoritário na sala de aula, a gente não deve ser autoritário, a gente tem que mostrar para eles que o professor está ali oferecendo condição para mudar esse contexto social, colocando a eles como parte também do problema, porque ele muda a direção dele, vai mudar o caminho dele. Então, tipo assim, o jovem, no passado ele não teve tantas oportunidades, mas a filosofia trouxe, sim, oportunidade para o jovem, que o jovem faz a diferença. Então, nós, como professores de filosofia, temos que fazer a diferença na vida social. Uma das coisas também é a leitura desses clássicos, né? A leitura, ela promove experiência na sala de aula. Então, a gente sabe que a leitura, né, como Paulo Freire fala, a leitura, ela faz a pessoa viajar. Então, a gente tem que fazer, sim, referência dos clássicos para que os alunos tenham entendimento, porque com o entendimento da filosofia, ele vai ter argumento. Outra coisa também, né, a gente precisa levar força, né, para esses jovens. Força que está faltando, né, no caos. A gente vive numa sociedade que o jovem tem potência, só que aonde está essa força? A força tem que acontecer na sala de aula, né? Tem que proporcionar a ele novas perspectivas, né? Como o meu tema é fundamentos teóricos, levando a metodologia do ensino em sala de aula, é um modo como essas aulas estão direcionadas, como está sendo direcionada, como trabalhar essas estratégias. Então, no caso dos saberes da filosofia, né, levando os clássicos, a gente pode desenvolver uma metodologia, promovendo uma filosofia mais encantadora, né? A filosofia, ela não pode ser morta, né? A filosofia, ela é vida social, ela é na prática, ela é o acontecimento, né? Então, está nas nossas mãos, né? Então, a minha proposta, do meu projeto de pesquisa, é levar essas estratégias, né? Promovendo aí uma sala de aula mais viva, né? Uma sala de aula em que os jovens façam parte, né? Façam parte da mudança de uma sociedade amanhã, porque como a sociedade ela tem que ser construída todo dia, então a nossa temática é levar problematização em sala de aula, promovendo então caminhos, né? Possibilidades, né? Sempre e nunca desistir, né? Nós como professores a gente não pode perder essa força, a gente tem que levar os alunos a respirar.
E a gente tem que insistir e nunca desistir, né? Como o Reis fala. Mostrar, né, a libertação desses jovens, mostrar o caminho, libertar deles desse mundo, né? Eles têm que se destacar, né, na autonomia, na criticidade, estar recriando, né, construindo, né, o protagonismo deles, o projeto futuro deles, já que dentro de sala de aula nós temos essa missão de promover aí a autonomia. Outra coisa é que eu estou resumindo aqui, gente, porque se eu fosse falar tudo que estava aqui, não ia dar tempo. Aline, só um instantinho, 5 minutos ainda para você, tá? Tá. E só para falar uma coisa, eu não sei se você está mudando as imagens, mas está parada numa imagem. Eu estou resumindo tudo. Ah, tá bom, pensei que você podia ter dado algum problema. Eu estou resumindo porque senão não ia dar tudo, né? Então, assim, hoje em dia é preciso, sim, as metodologias, mudar um pouquinho da metodologia passada, as aulas tradicionais, elas precisam, porque a gente vive no outro tempo, numa outra era de jovens digitais. Então, a gente precisa trazer, resgatar, né, o digital para a sala de aula, né, promovendo aí significado no processo do aprendizagem do aluno e tornando, né, essa aula, né, relevante para a vida dele, né. Então, a gente tem que, sim, trabalhar as metodologias, né, aprendizagens significativas, né, estimulando ele, relacionando a prática dele, trabalhando a vivência deles mesmo em sala de aula. Então, a metodologia, né, criando também o dinamismo, né, gente? A gente precisa trabalhar essas múltiplas possibilidades, né, fruto dessas novas tecnologias, né? Então, eu, como professora do ensino médio, eu trabalho vários, né, mecanismos na sala de aula para promover o encantamento deles e provocar neles situações sociais que envolvem a sala de aula, né, ou problemas, né, como questões políticas, questões sociais, né, questões de desigualdades, né, promover a eles, né, onde está o problema, mas o que pode ser modificado? Então, ele precisa pensar, porque eles é o sujeito, né, da construção dessa emancipação. Então, é o caminho, é uma reconstrução significativa, criando alternativas, despertando aí a curiosidade desses jovens, né, a partir dos conceitos teóricos que eles têm que estar presentes sempre na sala de aula, né, fazer a articulação dos teóricos com a metodologias, né, criando essa perspectiva, né, esse encantamento em sala de aula. Então, minha proposta é essa. Fica aberta aí para vocês, se vocês quiserem alguma pergunta para mim. Meu projeto ainda até o ano que vem eu posso reformular, eu posso retificar, mas é um caminho, é uma possibilidade, porque é uma vivência que eu sinto na sala de aula e as aulas que vêm acontecendo, desse dinamismo, né, ele vem mudando, vem criando interesse, os alunos estão vendo, né, que a filosofia tem que fazer sentido para a vida dele. Ela tem que criar, ela é a arte, né, ela é a arte de estar recriando, reformulando, retificando sempre. E é na sala de aula que começa o jogo. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada, viu, pessoal?